Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João. Venho trazer mais um vídeo para o canal Crescendo na Palavra. Meus irmãos, hoje eu quero falar do tema a necessidade de arrependimento. E eu venho trazer alguns versículos para vocês que estão no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, e no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. No livro de Romanos, a Bíblia diz, meus irmãos, que o arrependimento é essencial para restaurar o nosso relacionamento com Deus. No livro de 1 João também, capítulo 1, a partir do versículo 9, lá está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Meus irmãos, aqui nós vemos a bondade de Deus, né? Que Ele, quando nós nos arrependemos, Ele nos acolhe de braços abertos. Ele não quer saber, meus irmãos, do teu passado. Ele não quer saber o que você fazia lá atrás. Se a partir de hoje, meu irmão, você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, mas é arrepender, não é sentir remorso. Porque é uma diferença, meus irmãos, do remorso para o arrependimento, né? O remorso, ali você é como se fosse só um sentimento de tristeza pelo que você fez, mas logo após você faz novamente, você faz de novo, né? Arrependimento não, é uma mudança, você não faz mais, é uma mudança de mente. A Bíblia diz que arrependimento, o significado original, lá o apóstolo fala de metanoia, o significado original do grego significa mudança de mente. Se uma pessoa estava indo por uma trajetória, tomando atitudes erradas, ela vai por outra trajetória e começa a tomar atitudes certas, começa a mudar. Se a pessoa traía o seu cônjuge, se a pessoa era um adúltero, não trai mais. Se a pessoa mentia, era um mentiroso, vivia na mentira, não mente mais. Se a pessoa roubava, enganava, não engana mais. Se a pessoa cometesse atos contra seu irmão, era uma pessoa bruta, era uma pessoa ignorante, ela passa a ser uma pessoa passiva, ela passa a ser uma pessoa com mansidão, com domínio próprio. Então, o arrependimento, quando é um arrependimento segundo Deus, ele traz salvação. Mas o remorso não é um arrependimento segundo Deus, meus irmãos. O remorso é um arrependimento humano, é a tristeza por aquele ato que você fez. Mas logo depois, quando passa aquela tristeza e a pessoa tem outra oportunidade, ela faz tudo novamente. Então quer dizer que ela não se arrependeu, ela apenas estava com remorso, né? Essa é mais ou menos uma explicação sobre essa questão, né, do remorso e o arrependimento. O arrependimento, há uma diferença, é uma mudança de mente total. A pessoa estava indo por um caminho, ela passa a ir por outro caminho. Ela estava num caminho de injustiça, ela passa a andar no caminho de justiça, né? Então, assim, o exemplo que Jesus nos deu na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, também é um exemplo de arrependimento. A partir do capítulo 15, meus irmãos, versículo 11, nós vemos que o filho reconheceu os seus erros, né? O filho pródigo, que ele pediu a herança para o pai, saiu, foi gastar seu dinheiro dissolutamente, né? E ali houve uma grande fome naquela terra, e a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, na hora que ele caiu em si, ali houve o arrependimento, né? Ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai, né? E aqui nos diz, meus irmãos, que ele é recebido com amor pelo pai, com perdão. Então esse pai do filho pródigo nos dá a alusão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos remete o amor de Jesus, que nós podemos sair da presença de Deus, nós podemos, às vezes nós estamos firmes ali na casa de Deus e depois sai, vai para o mundão, volta a fazer tudo errado de novo. Mas se a gente cair em si, meus irmãos, e verdadeiramente se arrepender e voltar para a casa do Pai, você pode ter certeza, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus vai nos receber igual o pai lá da parábola do filho pródigo, vai nos receber com amor, com perdão. A Bíblia diz que ele colocou anéis no dedo, sandálias novas, roupa nova, né? Então, o Pai nos recebe assim, meus irmãos. Não importa até onde você se sujou, não importa se você
se lambuzou aí no lamaçal do pecado, se você saiu da presença de Deus, se você saiu da igreja, o que o inimigo coloca na mente das pessoas, meus irmãos, é que se ela sair da presença de Deus, não tem mais como voltar, não tem mais perdão. Ele coloca isso na mente das pessoas, meus irmãos, que não tem mais jeito para elas, que não tem mais jeito, que ela é daquele jeito mesmo e acabou. Mas não, meus irmãos, há sim um retorno. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, tem sim como haver um retorno para a presença de Deus, e Ele nos recebe, meus irmãos, de braços abertos, como diz na parábola do filho pródigo. Por isso que eu citei também, eu achei muito interessante, na parábola eu vi ali o filho pródigo como o cristão que se afasta dos caminhos de Deus, né, e o pai do filho pródigo como Deus que nos recebe quando nós aí verdadeiramente, meus irmãos, nos arrependemos, né, que eu falei, arrependimento é diferente de remorso, é mudança de trajeto, é realmente mudar seus pensamentos, suas atitudes, né, é a metanoia, como eu falei. Meus irmãos, arrependimento, ele tem que ser um estilo de vida. Todos os dias você tem que andar em arrependimento, em vigilância, em consagração. Nós precisamos constantemente nos arrepender e avaliar a nossa vida, meus irmãos, perante Deus. Nós temos que nos afastar do pecado todos os dias, meus irmãos. Não é só um dia, uma semana, um mês, um ano, não. É até Jesus voltar, porque nós temos que estar vigilantes todos os dias. Se arrependeu, voltou para a presença do Pai, vigia, meu irmão, todo dia ali vigia teus olhos, vigia teu falar, vigia tuas atitudes, porque o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, meus irmãos, as profecias já estão se cumprindo. Então, seja as virgens prudentes, né, que andam ali em constante arrependimento, em constante consagração, buscando realmente obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, meus irmãos, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus diz assim, ó, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, né? Chore, se derrame na presença de Deus, se arrepende verdadeiramente dos teus pecados, das tuas misérias, das tuas falhas, porque Satanás, meus irmãos, ele se alimenta de pecado, ele se alimenta da carne, das tuas vontades carnais. Quais são as vontades carnais? A partir do Efésios capítulo 5, versículo 6, lá diz as obras da carne, né? Que é dissensão, inveja, facção, contenda, imoralidade sexual, bebedeira, farras, tudo isso, meus irmãos, Satanás se alimenta disso. E quando a pessoa se arrepende de todas essas obras carnais, se volta para Jesus e passa a andar uma vida no Espírito, Satanás, ele perdeu, meus irmãos, ele perdeu a tua alma. E se tu vigiar, continuar permanentemente em vigilância, você vai ser salvo, porque a Bíblia diz que o salvo é aquele que perseverar até o fim. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre, meus irmãos. Você tem que andar em constante arrependimento para que você possa se encontrar de pé diante do Filho do Homem naquele grande dia, meus irmãos, naquele grande dia que ele vai retornar a esta terra para levar os seus, né, os que se arrependeram verdadeiramente. E o último versículo que eu vou deixar para os irmãos está no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, onde o Davi, né, rei Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? É um clamor que nós devemos fazer diariamente, pedir a Deus que renove o nosso entendimento, nos dê pureza de mente, coração e espírito, para que a gente possa andar em vigilância e em constante arrependimento, meus irmãos. Arrependimento, meus irmãos, concluindo a mensagem, é um presente que Deus nos oferece e Ele nos chama para deixar para trás nossas transgressões, e a vida que Ele tem para nós, meus irmãos, é uma vida eterna. E nós temos que nos transformar e permitir que o Espírito Santo, meus irmãos, trabalhe nos nossos corações, para que todo dia nós podemos alcançar o arrependimento e alcançar, né, a tão almejada salvação da nossa alma, meus irmãos, que é o mais importante. Então que podemos andar em constante arrependimento, sincero diante de Deus, para que naquele dia a gente possa estar de pé diante dele, meus irmãos. Então essa é a palavra que eu vou deixar para o coração dos meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.